O que é paralisia do sono? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo abre espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para o podcast Sinuca de Bicos. Ouça o recado que a Ana Clara deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Sinuca de Bicos. Sinuca de Bicos. Oi, eu sou a Ana Clara, mãe da Elise, e falo de São Paulo. Eu sou uma das 7 mulheres integrantes do podcast Sinuca de Bicos, que faz parte da família Paizinho Vírgula de podcasts. Nossos episódios são quinzenais e a gente fala sobre vários assuntos que envolvem maternidade sob a perspectiva e experiência de cada uma. Você encontra a gente no sinucadebicos.com ou nas redes sociais, todas /Sinuca de Bicos. Eu te convido a conhecer o nosso trabalho e ajudar a gente a fortalecer a mulherada que tá aí nessa mídia também. É só procurar a hashtag Mulheres Podcasters. Valeu, meninos do Naruhodo, pelo espaço que vocês estão abrindo pra gente. Sinuca de Bicos, o podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia e humor, tudo numa tacada só. Altair, hoje é dia de pergunta de ouvinte. Vários ouvintes. Muitos ouvintes. Essa é uma pergunta que já veio desde o início do Naruhodo. Muita gente já há mais de um ano mandando perguntas sobre isso e finalmente vamos responder. É verdade. Vamos falar sobre alguns ouvintes que mandaram perguntas relacionadas a esse assunto. Uma das perguntas, Altair, veio de Dominique Franco, tá? Que pergunta o seguinte: poderiam falar sobre a paralisia do sono? Eu já li a respeito, só que das vezes que isso aconteceu comigo, eu acordo ainda me mexendo normalmente e daí que surge a paralisia. Inclusive, em todos os episódios comecei sentindo uma queimação na região da nuca. Também tem o Álvaro Navega, que é analista de testes de software de Pato Branco. Ele diz o seguinte: bom, já faz muito tempo que sofro com a tal paralisia do sono. Não sei se o nome é esse, ultimamente não tem acontecido tanto, mas acontece ainda, principalmente no sono depois do almoço. Já li alguma coisa, não sei se de fontes seguras, mas me parece que isso está ligado a alegações de experiências fora do corpo, visto o nível de percepção do ambiente e as alucinações geradas. Eu li também que seria possível sair do dito transe tentando pressionar as pontas dos dedos, mas comigo essa desgraça não funciona. O André Luiz Ferreira, que é de São José do Rio Preto, São Paulo, tem 30 anos e é programador, ele diz o seguinte: depois que eu ouvi o episódio 123, que é o episódio sobre sonho lúcido, Altair, tá? Ele disse que veio à cabeça um problema que ele tem, que é a paralisia do sono, e que diz ele que, graças a Deus, só às vezes. Tem também o Lucas, de 18 anos, que diz o seguinte: eu tenho paralisia do sono todos os dias já faz anos, se não todos os dias. Tenho no mínimo 4 ou 5 durante a semana. A paralisia virou meio que uma coisa normal para mim, até houve um momento em que descobri que ao virar meu pescoço para a direita, eu saio da paralisia. Então agora sempre que me acontece, eu viro o pescoço e pronto, volto a dormir. Tem também a pergunta da Luísa Helena, de 20 anos, estudante de biologia, que mora em Luz, Minas Gerais. E pergunta o seguinte: a paralisia do sono é um tipo de sonho? O que é a paralisia do sono e por que ela acontece? Existem estudos nessa área? E finalmente o Sérgio Costa, que diz o seguinte: eu sempre tive paralisia do sono a vida toda, mas só recentemente descobri que é uma síndrome que várias pessoas têm, que existe um nome, etc. Então eu gostaria que vocês fizessem um episódio sobre isso. Altair. Muita coisa, né? Pois é, paralisia do sono é tão comum assim? Sim, afeta mais de 2 milhões de pessoas por ano. Uau! É bastante. Você já teve? Eu não. Você não lembra? Eu não sei nem o que é isso.
Não? Não. Então, a definição assim mais clínica, né, da paralisia do sono é o fato de você não conseguir se movimentar ou falar durante o processo de adormecer, que é sair da vigília para o sono, ou durante o processo de acordar, que é sair do sono para a vigília. Os dois casos são paralisias. Os dois casos. São. Então ele é um distúrbio que tem a ver com o sono e com o despertar. Isso, com o processo de ida e de volta, né? Então, recomendo fortemente que quem tiver interesse também ouça o nosso episódio sobre se sonambulismo tem cura, né? Aliás, deixando um parênteses, parabéns ao Reginaldo pela edição, uma das obras-primas do Reginaldo. Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. É verdade. A gente teve até uma crônica, né? Isso, a história. A voz de locutor do Ken junto com a edição do Reginaldo, ela ficou bacana. Parabéns, viu, Reginaldo? Muito obrigado, muito obrigado. Mas então a pessoa ela fica paralisada mesmo. Paralisada mesmo. Então a pessoa... Fica com dificuldade de movimento mesmo. Assim. Ela não mexe nada. Tá. Às vezes a pessoa fica até de olho aberto, mas pra quem tá de fora, assim, a pessoa tá deitada, normal, de olho aberto ou de olho fechado. Ela só consegue movimentar os olhos e a respiração, só. Certo. Em geral dura pouco tempo, né? Assim, dura 10, 15 segundos, no máximo 1 minuto. Ela tá deitada ali. Tá deitada. Tá... Diferente do sonambulismo, então. Isso, completamente. O sonambulismo é o contrário, né? Sim. Só movimento e tal. Na paralisia do sono, não. Ela tá paradinha, só consegue respirar e mexer o olho. E isso pode ser ou durante o início do sono, quando ela tá adormecendo, ou quando ela tá acordando, tá? Certo. Essa é a definição de paralisia. De fato, afeta muitas pessoas. Já vou adiantar, já pedir desculpas antecipadamente. Não tem nada a ver com fenômenos paranormais de experiências extra-corpo. Não tem nada a ver, tá? Temos explicações mais parcimoniosas para a questão da paralisia do sono. E como um dos nossos ouvintes, diferentemente do que ele comentou, ela não é uma síndrome. A rigor, não é uma doença, diferente de outras doenças. A paralisia do sono, na verdade, ela pode ser uma característica do próprio desenvolvimento do cérebro, né? Muito parecido com o terror noturno, falamos no episódio sobre sonambulismo. É um resultado do processo de maturação do cérebro. É similar a um processo de maturação, de novo, porque o cérebro ele amadurece, mas ele não amadurece igualmente. Tem áreas que amadurecem mais rápidos que outras. É função do desenvolvimento mesmo. É muito similar ao processo do déjà vu, né? Que é uma assincronia entre duas áreas do cérebro ali perto do córtex occipital, em que uma desenvolveu mais rápido que a outra, e por isso você tem déjà vu, principalmente quando você é jovem. Sim. Você tem muito terror noturno quando você é jovem, né? Terror noturno é diferente da paralisia. No terror noturno você acorda gritando, né? Se movimentando, assim, é o contrário. Na verdade, é resultado do desenvolvimento do seu cérebro. Certo. Déjà vu, terror noturno, paralisia do sono. Certo. Tá? Então você, à medida que você vai envelhecendo, isso tende a diminuir? Tende a diminuir em geral, mas pode não diminuir. Então, tem causas materiais para paralisia do sono. A principal é a assincronia entre áreas. Mas você tem outras causas que podem gerar eventos de paralisia do sono. Certo. Algumas causas eficientes relacionadas com paralisia do sono. O fato de você tomar alguns remédios antidepressivos tem como efeito colateral. Narcolepsia. A narcolepsia é o fator mais associado com presença de paralisia do sono. Né? E eu vou falar um pouco mais sobre a narcolepsia logo mais. Você estar ansioso. Então, antes de dormir, pessoas ficarem muito ansiosas. Está passando por momentos de ansiedade durante a vida. Cansaço excessivo. Então, se você está muito privado de sono, o seu corpo descansa mais rápido do que você percebe que descansa. Certo. E aí você começa a ter paralisia do sono. Por que isso, sim? Então, recomendo um outro episódio, um outro Naruhodo, que é o episódio 67, que é o que o cérebro faz quando eu falo comigo mesmo, em que a gente fala dos tipos de consciência, né? E principalmente o nível mais alto, que é a metaconsciência. Né? A metaconsciência é a capacidade de você perceber o seu pensamento, você perceber a você mesmo, tá? A metaconsciência. Isso tem a ver com o começo da explicação de como a paralisia do sono acontece. Imagina que você está muito cansado. Não é que você está sem dormir, mas está dormindo mal, ou dormindo pouco, ou dormindo cada dia num horário diferente. Certo. Tá? Você está sem higiene do sono, você está sem uma rotina de sono. O que vai acontecer? Você vai ficar muito cansado, você percebe que está cansado, e aí você conseguiu um horário para dormir. Lembra muito o relato do nosso ouvinte que tem muita paralisia quando ele vai dormir depois do almoço. Certo. Tá? Você vai tirar aquela pestana e você já está com correrias do dia e tal. Uma coisa é o seu cérebro passar da vigília para o sono. Outra coisa é você perceber que está passando.
Então, o fato de fisiologicamente seu cérebro passar da vigília para o sono não garante que você vai perceber isso na mesma intensidade. Então, existem... Inclusive, eu vou até fazer uma sugestão. Muita gente fica assustado com paralisia do sono, né? Não consigo me mexer. Às vezes tem gente que se sente sufocado, né? Porque não consegue. Mas, na verdade, tem uma coisa lúdica. Tem uma coisa que é legal da paralisia do sono. Vou até fazer uma recomendação para todo mundo. Quando você for dormir... É mais fácil quando você está indo dormir do que acordando, porque você tem mais controle. Você está indo dormir, você deita, né? Se cobre, tudo, encosta lá. Relaxa o corpo, tal. Tente fazer... Isso é um treino para sonho lúcido. Tem a ver com o nosso episódio de sonho lúcido. É um tipo de treino. Você está deitadinho ali, de olho fechado. Tenta prestar atenção no seu próprio corpo. Faça um esforço para dormir, mas antes de dormir, comece a pensar um pouco sobre o seu próprio corpo. Certo. Sinta seu corpo relaxado, sinta o seu olho fechado, comece a tentar reparar no seu próprio corpo, né, nesse momento de adormecer. Você tomar consciência. Consciência do corpo mesmo, né? Fica paradinho, espera coisa de, 5, 10 minutos. Você vai perceber que se você tentar acordar, pode ser que você não consiga. Por quê? Porque seu corpo está aprofundando o sono mais rápido do que seu controle sobre ele. Certo. Então você tem uma paralisia do sono. Tá. Dá para emular esse tipo de paralisia. Muita gente já teve isso, de perceber, nossa, será que eu estou dormindo mesmo? Aí a pessoa percebe, eu não consigo me mexer, e dorme, né? Sabe? Então, é um meio que... É bem rápido isso. É bem rápido. Mas dá pra treinar, tá? Dá pra treinar. É bem parecido com um treinamento de sonho lúcido. É que muita gente fica desesperada com isso, né? Que acha que tá saindo do corpo. E não é nada disso. É só uma dissociação entre a experiência do corpo e o corpo em si, tá? E de novo, isso não implica dualismo, tá? Na verdade, o epifenômeno da consciência sobre o seu comportamento é o que gera a dissociação, mas não o fato de corpo e mente serem separados. Claro. Tá? Então, você tem, falando um pouquinho mais detidamente da paralisia, você tem 2 tipos de paralisia. Que é quando você está adormecendo, né, saindo da vigília para o sono. Isso é chamado evento hipnonagógico. Hipnonagógico. É a paralisia do sono durante o adormecer. E você tem a paralisia do sono durante o acordar, quando você está, por exemplo, de manhã acordando, que é o hipnopômpico. Tá? Esse é um nome técnico. Hipnopômpico. Isso, se você for procurar Google esses 2. Tá? Os 2 são do mesmo tipo, não tem nenhum problema. E ele é um resultado, de fato, da dissociação do corpo entre a experiência física do cansaço e a percepção do cansaço. Então, por exemplo, pessoas que trabalham tá trabalhando por muitas horas, até muito tarde, vai acumulando, né? Uma coisa é a pessoa se sentir capaz de fazer o trabalho. Mas chega uma hora que o corpo fala, mano, para. Tipo, parou, né? E aí ele... Quando você vai... vou dar aquela encostadinha só aqui, só pra descansar meia hora. Tem um povo que acha que consegue, né? Fala, eu tô trabalhando aqui há 4 dias seguidos, dormindo meia hora por noite, né? Porque eu acredito que sono polifásico existe, né? Tem o nosso episódio de sono polifásico, né? Que você não tá percebendo que você tá lascando seu cérebro. Eu vou encostar aqui meia horinha só, depois eu acordo, né? Quando ele vai encostar meia hora, o corpo fala, mano, é agora. E aí ele dorme por horas. Ele dá o rebote de REM, assim, vai direto pro REM, só que você não percebe que tá indo. Aí você começa a ter paralisia. Tipo, eu quero acordar, não consigo, começa a dormir, né? Ou você acorda com paralisia. Então, às vezes, você coloca, vou dormir só meia hora. Aí você põe o despertador, só que você tá muito privado. O corpo apaga, cansa, aí o despertador começa a tocar, né? Quando ele começa a tocar, você... Não, eu tenho que acordar. Só que o corpo não tá acompanhando. Não tá acompanhando. E aí tem esse evento de dissociação, que leva esses 30 segundos aí, que você fica paralisado. Certo. Tá? Esse segundo é o hipnopômpico. É o hipnopômpico, isso, quando tá acordando. Exato. Tá? Então, na verdade, a paralisia do sono acontece por 2 razões. A primeira é o fruto do desenvolvimento do cérebro mesmo. Tá? É normal. Quando você é adolescente, tem o nosso ouvinte aí que tem cerca de 18 anos, que tem toda semana. É normal. Tá? Inclusive, você pode... gera até um fenômeno comportamental de expectativa. Se a pessoa tem todo dia, né? Então eu vou ter amanhã, né? E aí ela meio que emula. Ela já fica esperando ter a paralisia. Tá? Sim. Mas, de novo, é algo lúdico. Você pode brincar com isso até. Tá? Você não vai ficar paralisado para sempre. Não é uma possessão demoníaca. Relaxa. Tá? É, de fato, uma dissociação entre a sua percepção do corpo e o corpo. E pode ser um sinal
de estresse e de que você está cuidando muito mal do seu sono. Tá? Então, causas quando você é adulto, tem mais de 20, 25 anos, e começa a ter muita paralisia do sono, é sinal de privação crônica do sono, você está dormindo muito pouco, ou você está dormindo cada dia num horário diferente, então o corpo não consegue acompanhar e dá paralisia. É sinal de efeitos de alguns remédios, sobretudo remédios para, por exemplo, TDAH. Então, tem gente que estuda para concurso, essas coisas, e depois a gente faz até um outro programa sobre isso, e acha que vai melhorar a capacidade cognitiva tomando remédio para TDAH, né? Que aumenta a Ritalina, que aumenta lá a concentração. Capacidade de concentração. Não. Supostamente. Né? Vai aumentar, na verdade, sua percepção sobre a sua suposta capacidade de concentração, que na verdade não está existindo. Entendeu? É uma meta-percepção, esse é o problema. E um dos efeitos é como você está tomando esse remédio, que na verdade é um estimulante, né? Te mantém acordado. E você já está cansado, porque você está estudando muito, vai te dar o quê? Paralisia do sono. Tá? É efeito de alguns desses remédios. Porque o seu corpo está querendo dormir. Ele está querendo entrar na inércia de sono, você não está deixando. Ele fala, eu vou entrar, azar o seu. E aí você tem a sensação de... Sensação não, você tem a paralisia do sono. Você tem a paralisia do sono. Tá? E o principal evento relacionado com paralisia do sono frequente é a narcolepsia. Que aí é um distúrbio do sono mesmo. Aí é uma questão estrutural do cérebro, é causa material. Vamos falar então um pouquinho sobre a narcolepsia, Altair. Porque é um distúrbio do sono, apesar de muito difícil para a pessoa que tem, muito interessante, viu? Esse não é tão comum. Não, é um distúrbio raro, né? Em São Paulo, menos de 1% das pessoas, tá? O que caracteriza a narcolepsia? Então, a narcolepsia, ela caracteriza como eu falei também no episódio de sonambulismo, a gente tem um mecanismo que é a passagem do sono para a vigília e da vigília para o sono, que é chamado na área de flip-flop, tá? Que é como se fosse um interruptor, mas não é bem um interruptor porque vai passando as fases do sono, né? Tá. Então, ele é mais um dimmer, então. É mais um dimmer, isso. Que vai indo mais para um lado ao longo do dia, depois vai para outro quando amanhece, né? Certo. Coisas assim. O narcoléptico, ele não tem isso. Para ele é um interruptor. Então ele sai de uma fase e entra na outra. Entendi. Ele não tem essa autorregulação. Às vezes, o caso clássico de narcolepsia é isso. A pessoa tá de fato falando com você, ela dorme. E se alguém tem isso eventualmente? Porque... Fale mais sobre isso. Já aconteceu mais de uma vez comigo até. Uma pessoa tá falando comigo e eu simplesmente durmo. Não, mas aí na aula, assim? Não, às vezes é numa conversa muito tarde da noite, eu tô muito cansado e eu estou prestando atenção no que a pessoa está dizendo. Está querendo prestar atenção. Então. Isso, e de repente eu estou dormindo. Então, isso na verdade é o corpo falando, chega. Tá? Isso não é um evento de narcolepsia. Narcolepsia não, narcolepsia é uma condição... Por exemplo, sem privação de sono. Então imagina, a pessoa dormiu uma quantidade de horas boa. Tá no mesmo descansado. Mesmo descansado, não. Ela não tem controle nenhum. Não é um estado de privação. O cara dormiu bem, tá tranquilo, aí ele chega tipo 10 da manhã, tá trabalhando no escritório, de boa. Lá, certo. De repente, ele tá conversando com alguém numa reunião, sem nenhum... E dorme. Ploft, dorme. Rapaz! É raro, mas é interessante os casos, viu? E o inverso também. Como assim? Ele tá dormindo e de repente, pá! Não. Desperta? Não, é mais para passagem para o sono. Entendi. É mais para passagem para o sono. A narcolepsia é um estado dissociado de sono, então a pessoa não tem... Assim, é interessante, as pessoas acham que o narcoléptico dorme muito mais do que a média. Então, se uma pessoa normal dorme 8 horas, ele dorme 15. Não é verdade. Ele dorme a mesma quantidade. Certo. Então, o narcoléptico dorme 8 horas por noite, em média, como todo mundo. Só que ele não tem controle do quando vai ser essas 8 horas. Então ele pica isso durante o dia. Entendi. Sem controle. Então às vezes a pessoa tem um evento de narcolepsia, ela apaga, acorda e acha que não aconteceu nada. Que não tem, porque ela não percebe. Ela não percebe. Não, mesmo. Nos casos mais graves assim, ela não percebe mesmo. Tem casos que ela nem percebe. Nem percebe. Agora imagine uma pessoa dessa dirigindo. Pois é. Então... Não pode dirigir. Não pode dirigir, exato. Tem restrições para certas profissões, né? Mas a gente tem uma forma... leve, não é uma narcolepsia, mas a gente tem uma forma normal, assim, que todo mundo tem. Certo. Que é o seguinte, que tem a ver com o processo atencional. Então imagina, por exemplo, que você acabou de aprender a dirigir o carro, você vai prestar atenção em todos os detalhes, vai dirigir meio com medo, enfim. Aí imagina que você já acostumou, né? Já está dirigindo bem. Todos os movimentos estão naturais. E você faz o mesmo caminho todo dia. Não tem uns dias, por exemplo, que você sai de casa de carro pensando em alguma coisa, de repente, nossa, cheguei.
Já aconteceu isso? Sim. Você passou farol, tudo? Aham. Isso é meio que uma narcolepsia. É um tipo de narcolepsia. Não é um tipo. É para você imaginar como um narcoléptico se sente. Ah, É só para você ter... Isso não é narcolepsia. Entendi. Mas só para você ter uma sensação de que você consegue dissociar completamente, focar em coisas internas, tipo o que você tem que fazer, e as coisas externas você do tá lá ambiente... pensando, concentrado nas suas tarefas. Na reunião, enfim. Nas suas preocupações, no que você está planejando fazer no dia seguinte. E dirigindo. E o corpo dirigindo o carro normalmente. Normal, assim. passa o farol E de tal. repente você chegou no seu destino. Exato. Porque é um destino automático, então o seu corpo meio que foi no automático e Isso. você conseguiu chegar até lá. Exato. Então é esse dimmer. Então, quando você faz, por exemplo, você desloca a atenção para uma tarefa interna e o corpo está se comportando externamente, é como se você deslocasse o dimmer mais perto do sono, para algumas partes, e menos para vigília. Tá. Entendeu? Então é uma experiência que lembra a experiência de um narcoléptico. Lembra, só que ele desliga todo. Né? Ele não tem esse controle de passagem, ele vai tudo mesmo. A narcolepsia é um distúrbio? É um distúrbio do sono. É um distúrbio do sono. E a paralisia do sono? Também é considerado um distúrbio? Então, você tem comportamentos narcolépticos. O mais clássico é a pessoa, dormir. Certo. Tem pessoas que não dormem de cara. A pessoa tem um fenômeno que é chamado cataplexia, que ela perde o tônus do corpo. Tá. Então ela tá falando com você, ela não dorme. Mas de repente ela senta no chão. Sim, Ela o corpo fica mole. Ela fica mole. É uma cataplexia. Então ela não tá dormindo, mas ela perde esse controle. Ou ela tem paralisia do sono. Então tem pessoas que dormem, né? Assim, é um narcoléptico, tá aqui no escritório, de repente ele dorme. Você está dizendo que a paralisia do sono em si talvez não seja um distúrbio. A paralisia do sono não é um distúrbio. Não é um distúrbio. Não é, Ele é um mas comportamento isso, é um sintoma. derivado de algum outro tipo de distúrbio. Isso. Então, a paralisia do sono, ela é um sintoma resultante de uma vida complicada, de estresse, do desenvolvimento e ligado diretamente à narcolepsia. Quer dizer que se você tem paralisia do sono, você tem narcolepsia? Não. Mas o contrário, sim. Todo mundo que tem narcolepsia tem paralisia. Tanto que você falou logo no início do programa que a paralisia do sono atinge milhões de pessoas, enquanto que a narcolepsia é um distúrbio bem mais raro. Muito raro, isso. Em média, no mundo, 1 a cada 2.000 pessoas. É raro. Bem raro. É bem raro. Isso se contar todos os tipos de narcolepsia. Tem aqueles que a pessoa só perde um pouco de tônus muscular, até a pessoa que dorme mesmo. Certo. Tá? O interessante da narcolepsia é que ela... Até os anos 2000, óbvio que já tinha os casos documentados, tal, mas não se sabia muito bem o mecanismo dela, né? Se sabe que ela é um mecanismo ligado ao funcionamento do cérebro, bem a causa material mesmo. E aí descobriu-se nos anos 90 que tem um componente genético. Certo. Tá? Sempre tem um componente genético para narcolepsia. Porque é um evento muito sistêmico e a pessoa não tem controle. Certo. Só que é interessante. Tem um componente genético sempre, mas ele não é causa necessária para que a pessoa tenha narcolepsia. Todo mundo que tem narcolepsia tem a mutação. Mas tem pessoas que têm a mutação e não têm narcolepsia. Certo. Tá? Isso quer dizer que a mutação é uma parte de um processo. Tá? Eu vou explicar agora esse processo. Quer dizer, você está dizendo que tem um componente genético, mas não necessariamente ele é o suficiente para que a pessoa seja narcoléptica. Tem um evento ambiental que associa. O principal gene, tem um conjunto de genes, mas eu vou sintetizar eles num conjunto de genes chamado DQ. DQ, tá? Aí tem o DQ1, DQ2, mas enfim. Esse gene DQ, ele é localizado no cromossomo 6, tá? E é interessante, por exemplo, imagina que você tem narcolepsia, tá? E você tem a mutação. A mutação que você está dizendo, mutação no cromossomo 6. Nesse DQ, né? Nesse gene DQ. Eu tenho narcolepsia e eu tenho a mutação. A probabilidade de um parente de primeiro grau meu também ter narcolepsia, dado que ele tem a mutação, é só 1%. Ah, tá. Por isso é tão raro. Então, se eu tiver um parente de primeiro grau que não tem a mutação, não vai ter. Tá? Mesmo eu tendo. Agora, se ele tiver a mutação, a chance dele desenvolver a narcolepsia é cerca de 1%. Tá? Então, é bem pouco. E qual que é a causa ambiental, então, né, que desencadeia? Esse gene DQ, ele é um gene ligado ao sistema imunológico. Isso que é interessante da narcolepsia. Ele é ligado ao sistema HLA, que é o sistema de imunocompatibilidade, né? Então, a hipótese, vamos deixar um artigo na descrição, é um artigo de 2006, sabe? É super recente. Mostrando que, na verdade, a narcolepsia ela é uma doença autoimune, como o lúpus.
Então, doenças autoimunes são quando uma parte do seu corpo, as células de defesa do seu corpo, começa a atacar o seu próprio corpo, em vez dos patógenos, né? Você tem um neurotransmissor, um peptídeo, né, que fica no cérebro, que é chamado de hipocretina, tá? A hipocretina, só para deixar uma analogia, imagina que você tem o sono e a vigília, e é uma gangorra. Então você vai de um para o outro. Para uma gangorra ser uma gangorra, não tem que ter um apoio no meio? Claro. Que você vai jogar, né? O peso de um lado para o outro. Esse apoio no meio é a hipocretina. Então, quando a hipocretina está alta, ela influencia um lado da balança, né? Um lado da gangorra, que são os neurônios monoaminérgicos. Então ela vai chegar, aminas, monoaminas, vai, fica acordado. Aí elas ativam, você fica acordado. Conforme o dia vai passando, a hipocretina vai ficando menor, e aí o peso dela vai diminuindo para um lado e vai aumentando do outro, que são neurônios ligados ao GABA. Certo. Então, quando tem muito GABA, você está com sono. Quando tem pouco GABA e tem muito amina, monoaminérgico, você está acordado. Esse balanço. Tá? Agora imagina que você teve uma doença autoimune em que o sistema imunológico atacou especificamente as células que produzem hipocretina no hipocampo do seu cérebro. Então, atacou especificamente uma área do cérebro e matou os neurônios que produzem a hipocretina. O que vai acontecer? Não vai ter mais a gangorra, não é? Isso, vai virar um cabo de guerra. Vai ter esse peptídeo que faz esse fiel balanço. da balança. Como não vai ter o fiel da balança, o que vai acontecer? Não vai ser mais uma gangorra, vai ser um cabo de guerra. Aí, como é um cabo de guerra, não vai ficar... Pode mudar em qualquer hora do dia, cair de um lado para o outro. Isso e aí que acontece o estado de narcolepsia. De cair no sono. Exato. De repente. Assim. Porque é uma briga entre o GABA e as monoaminas. Então, não, agora tô eu, aí você dorme. Agora tá a monoamina, você tá acordado. Agora, a paralisia do sono, você falou que, bom, quando você é jovem, não relaxa, porque é uma coisa natural do desenvolvimento do cérebro. Não tem lá exatamente grandes prejuízos. Tudo que a pessoa precisa fazer, na verdade, é melhorar a sua higiene do sono. Isso. Né? E diminuir estresse, né? Qualidade de vida, né? E tudo que está relacionado a isso, exato. Agora, a narcolepsia é um distúrbio. Isso. É uma doença. Não tem cura. Então, eu queria falar sobre isso. Assim, se tem cura, não tem. Se tem tratamento, não tem. O que a pessoa pode fazer para lidar e mitigar as consequências desse distúrbio? Você vê que quando a narcolepsia é grave é bem incapacitante. Você não consegue fazer várias coisas e tal. Né? Você perde controle de muita coisa da sua vida. Não tem cura, mas tem tratamento. Tá? Inclusive, os tratamentos começaram a surgir depois de perceber que tem esse componente autoimune mesmo. Né? Então, uma das formas de você, mais gerais da narcolepsia, né, para tratamento, é você dar remédios estimulantes, antidepressivos estimulantes. Por quê? Porque apesar de não ter esse fiel da balança, né, que é a hipocretina, o corpo, quando você dá um estimulante, esse estimulante joga para o lado das monoaminas, então você fica acordado. Só que ele tem uma meia-vida, ele tem um tempo de ação. Claro. Quando ele acaba, você vai ficar com sono. Mas aí, dependendo da dose que você toma e tal, mantém a sua estimulação por um tempo, aumenta a quantidade de período contínuo acordado. Certo. Tá? Então essa droga ajuda a roubar no jogo. Isso. E manter a pessoa acordada. E tem tratamentos ainda muito experimentais, que são tratamentos que tentam reestimular a produção dessas células que foram mortas, de hipocretina, atacando como se fosse uma doença autoimune. Né? E isso é interessante porque mostra que a narcolepsia tem um componente genético. Esse componente genético gera uma predisposição do corpo a agir do sistema imunológico a agir de uma forma desadaptada, não só matando os patógenos, mas também atacando o próprio corpo e gerando a narcolepsia. Vamos deixar também na descrição um caso muito interessante, alguns casos, que por conta lembra da epidemia de H1N1, de gripe? Sim. Em vários países da Europa, logo depois, começou a aumentar muito o caso de narcolepsia. Muito. Relacionado ao surto de H1N1? Relacionado ao surto de gripe. Aí qual foi a hipótese? Né? De que as pessoas estavam com gripe, né? E é uma gripe grave, você morre se não tomar vacina. Tomavam a vacina, o corpo estimulava o sistema imunológico do corpo a matar o vírus da gripe, né? Só que algumas dessas pessoas, sobretudo em países muito homogêneos, tipo Dinamarca e tal, algumas dessas pessoas tinham uma mutação no gene DQ. E aí o que aconteceu?
Você tomava uma vacina para gripe, melhorava da gripe, só que seu sistema imunológico ficava mais ativo ainda do que o normal, matava as células da hipocretina e você começava a ter narcolepsia. Caraca. É um fenômeno todo indireto, assim, né? Deixando claro, não é por causa da vacina. Sim, Não tem nada a ver com a vacina. Tome a vacina. É por causa da gripe. É por causa da gripe. Isso, a ideia não era ter gripe aviária. Tá? A culpa é dos bichos, do negócio aviário. Tá? E de algumas pessoas não terem tomado a vacina também. E do azar das pessoas que tinham a mutação, nem sabiam, e o sistema imunológico matou as células e as pessoas ficaram com narcolepsia. Qual é a especialidade médica que lida com narcolepsia? Médicos do sono. Então, pneumo, neuro, alguns ginecologista também, né? Apesar da prevalência ser um pouquinho maior em homem, mas também vem bastante. É só consultar o seu clínico geral, ele vai saber indicar um médico do sono adequado. O diagnóstico não é difícil. Para os nossos ouvintes que mandaram e-mails, eu acho difícil que algum de vocês tenha narcolepsia propriamente. Pelos relatos. Mas se você tiver muitas dúvidas e o evento for frequente, procure um médico do sono e faça uma polissonografia, um exame para diagnosticar. E ver, na verdade, um exame de sangue para ver marcadores de hipocretina. Porque se não tiver, aí fácil, já está com narcolepsia. Para encerrar, temos uma coisa curiosa. Narcolepsia, nos humanos é pouco frequente, mas em outros bichos é muito comum. Sobretudo 2 deles. Né? E em cabra... Certo. Cabras tem muita... Cabras tem muita... Mais que narcolepsia, tem cataplexia. Né? E cachorro. Mas os cachorros aconteceu por conta de seleção artificial. Sabe que você vai cruzando os cachorros para querer achar uns cachorros? Sim, as raças malucas. Tem uma raça de cachorro que tem muita cataplexia. Por exemplo, o cachorro tá correndo, aí ele corre, fica feliz, de repente ele cai duro. Com cataplexia, né? Sim. E isso também é associado à narcolepsia, que é cachorros ligados ao poodle. Tá? Na hora de criar o poodle, aquele cachorro peludinho, você criou, por azar, ninguém esperava, cachorros com uma chance muito alta de ter cataplexia e narcolepsia. Olha só. Cabras também. Às vezes a cabra, você dá um grito nela, assusta, ela cai dura. Né? Vamos colocar na descrição uns vídeos de exemplos de cachorrinhos e cabras. Isso. Tá? Então espero que tenha sido informativo. É um tema muito interessante, complementar ao tema do sonambulismo. E se tiverem mais dúvidas, mande e-mails. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.